Então, é com alegria que nós estamos dando essa pregação para você, pastor de grupo de oração do Caminho da Paz, da fase Metanoia. Essa pregação, esse DVD está sendo gravado para você, para que você possa, com base nele, preparar a pregação do seu grupo para essa 25ª semana da fase Metanoia. O tema dessa pregação é os melhores perfumes, né? E antes de começar a pregação mesmo e esse material que nós vamos preparando para você, eu gostaria de explicar o porquê dessa pregação nesse momento, nessa parte, nessa fase do grupo. Então, por que os melhores perfumes nesse momento, né? Nesse momento do grupo de oração, para as ovelhas que estão na fase metanoia, nesse caminho, nesse itinerário espiritual. Os melhores perfumes, eles vão ter muito a ver com essa fase de conversão. A fase metanoia, como você já sabe, e vem trilhando durante esses meses, mais ou menos 3 meses dessa fase, você sabe que a conversão é o tema principal dessa fase. Então, como um caminho de conversão que a sua ovelha vai trilhar, vai começar a viver, é importante que ela vá entendendo esse segmento de Cristo como dar a Deus aquilo que é as primícias, o melhor, aquilo que faz parte realmente de uma oferta de vida verdadeira. Há um processo de conversão na vida da sua ovelha e você vai ter que ajudá-la a fazê-la compreender que é necessário dar o melhor para Deus. As ovelhas trazem potencialidades, trazem qualidades, mas é importante que você as faça compreender que o melhor deve ser dado para Deus. É esse o objetivo da pregação. Qual é o objetivo no nosso manual do pastor que você tem aí em mãos? Diz, fomentar a decisão e dar com generosidade e radicalidade as primícias da nossa vida, tempos, talentos e, sobretudo, os movimentos da nossa vontade. Então, essa formação vai ajudar a sua ovelha a formar a vontade dela para dar a Deus o melhor. Ela tem muitos perfumes que ela dispõe. Ela vai agora, a partir desse DVD, dessa formação, aprender, entender e querer dar o melhor para Deus, como primícia, como aquele que merece o melhor, a partir do processo de gratidão e etc. Nós vamos ver tudo isso na pregação, nós vamos ver aqui. Então, compreendendo isso, você deve preparar essa pregação para a sua ovelha em oração, em escuta de Deus, nesse movimento de amor mesmo, certo? Então, para começar essa pregação, eu gostaria que você pegasse comigo a passagem de Lucas 7:37. Lucas 7:37. Então, vou ler para você e você acompanha junto comigo para preparar essa pregação. Diz assim: Um fariseu convidou-o para comer com ele. Ele entrou na casa do fariseu e se recostou à mesa. Chegou uma mulher da cidade que era pecadora. Ela soube que ele estava à mesa em casa do fariseu. Trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume e vindo por detrás em lágrimas aos pés de Jesus, ela se pôs a banhar os seus pés de lágrimas, enxugava com os seus cabelos, cobria-os de beijo e derramava perfume sobre eles. Vendo isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este homem fosse um profeta, saberia quem é esta mulher que o toca e o que ela é, uma pecadora. Jesus tomou a palavra e lhe disse: Simão, tenho algo a te dizer. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro lhe devia 50. Como não tivessem como pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: Penso que aquele a quem ele perdoou a maior dívida. Jesus lhe respondeu: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, ele disse a Simão: Está vendo essa mulher? Entrei em tua casa e tu não me derramastes água sobre os pés, mas ela banhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Tu não me beijaste, mas ela, desde que entrou, não cessa de cobrir os pés com beijos. Tu não me derramastes óleo perfumado sobre a minha cabeça. Ela derramou perfume sobre os meus pés. Se eu te declaro que os seus pecados tão numerosos foram perdoados, é porque ela demonstrou muito amor.
mas aquele a quem se perdoa pouco, testemunha pouco amor. Ele disse à mulher: os teus pecados foram perdoados. Então, nessa palavra, nessa passagem, vai falar dessa mulher pecadora. Vamos entender bem essa palavra, né? Jesus está na casa de um fariseu, ele foi convidado, e lá chegou uma mulher pecadora ao seu encontro, prostrou-se aos seus pés, derramou perfume, chorou aos seus pés, lavou os seus pés e enxugou os seus pés com os seus cabelos. É importante nós entendermos que essa mulher ela foi movida por um sentimento muito forte de gratidão. Primeiro, essa mulher provavelmente era uma recém-convertida. João Batista, antes de Jesus, já vinha pregando um batismo de conversão. Então, provavelmente, essa mulher já conhecia Cristo através de João Batista. E conhecendo esse Cristo através desse batismo de conversão, ela se reconhece fraca, pecadora e vai ao encontro de Jesus. Então, o que é importante? Primeiro, nossas ovelhas, elas estão nesse mesmo caminho, recém-convertidas. Então, a ovelha da fase metanoia nesse lugar, ela tem 1 ano e 3 meses de grupo, 1 ano e meio de grupo. Então, ela está começando o processo de conversão. Ela é uma recém-convertida também. Ela sabia quem era aquela pessoa que ela estava indo derramar os perfumes e chorar aos pés. Não era qualquer pessoa, era o Senhor. Por isso, ela derrama o perfume. Então, o reconhecimento da pessoa, dessa pessoa que ela estava lá aos pés. Isso também é uma coisa real na vida de nossas ovelhas. O processo que elas caminharam até agora, de querigma e da fase de Filoté, elas foram conhecendo mais esse Deus, conhecendo mais esse Cristo, sabendo quem Ele era. Então elas têm noção, pelo menos já de uma boa parte, de quem é esse Deus, de quem é esse Senhor. Ela sabia também que ela era pecadora, reconhecia o seu pecado. Por isso, aqui na passagem diz que ela derrama o perfume nos pés de Jesus. A tradição entre os judeus era que derramasse óleo sobre a cabeça. Mas a mulher ela se reconhece tão pecadora, tão fraca, que ela derrama o perfume sobre os pés de Jesus. Porque ela é aquele lugar da humilhação. Ela não era digna nem de derramar o óleo sobre a cabeça. Então ela se reconhecia pecadora. O que eu quero, que é importante que você faça as ovelhas e compreenderem aqui nessa passagem, é que elas compreendam que a partir do momento que você conhece Jesus Cristo, tem uma experiência com Ele, vai fazendo cada dia essa experiência, nós vamos entrando num processo de autoconhecimento. E isso aí é fundamental. As suas ovelhas, elas necessitam começar, se não já começaram, a trilhar um processo de autoconhecimento. Então aqui essa mulher, ela conhecia a sua realidade. E porque ela conhecia, ela derramava os melhores perfumes. Se as suas ovelhas não se reconhecem fracas, pecadoras, necessitadas da graça de Deus, muito dificilmente elas vão derramar melhores perfumes para Deus. Pelo contrário, vão achar que Ele nem merece assim, esses perfumes todos, porque não tem esse autoconhecimento, elas não sabem quem elas são e quem esse Deus é. Elas têm uma visão superficial de si mesmas, acham boazinhas ainda e etc. Então é importante, talvez nesse momento, você pode, com o seu grupo, ir perguntando para eles o que eles veem deles mesmos. Talvez partilhe de 2 em 2 ou alguma coisa assim, para que eles vão falando aquilo que eles pensam deles mesmos. O que você pensa de si mesmo? Pode ser aberto, para todo mundo, cada um ir falando, ou pedir para eles partilharem de 2 em 2, para que você possa também ter noção de o que eles veem de si mesmo. Claro, a partir do acompanhamento pessoal também você vai perceber isso. Mas ir percebendo o que minha ovelha pensa de si. Será que ela reconhece que ela é fraca? Será que ela é aquela ovelha que acha que é toda poderosa, assim, que... Assim, o povo diz que eu sou ruim, mas eu nem sou tão ruim, não, eu sou muito boa, assim. Tem gente muito pior do que eu. Como é, isso na ovelha? Então, talvez nesse momento era importante você fazer, conversar, deixar que elas pudessem falar um pouco disso que elas vão experimentando através desse conhecimento de Cristo, dessa experiência com Cristo. Então, aqui, nesse ponto, nós vamos falar de 2 sentimentos que essa mulher tinha que a fez derramar os melhores perfumes. O primeiro era o reconhecimento das suas faltas, reconhecimento, a sua fraqueza, o seu nada, e o segundo era a gratidão. O reconhecimento das nossas faltas, o arrependimento e a gratidão, esses sentimentos são próprios de uma pessoa que teve uma experiência com Deus e que tem dentro dela esse desejo de viver o amor esponsal. É um sentimento que brota realmente de uma experiência verdadeira com Deus.
reconhecer o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, eu reconheço a minha fraqueza e sou grato a esse Deus que me escolhe, que me elege, que tem para comigo um amor especial. Então, o reconhecimento e a gratidão, eles são fundamentais. É tanto que o nosso fundador, nos escritos da comunidade, e uma coisa importante é que nesse momento você já comece a ser muito claro em relação ao carisma, aos escritos do carisma, Shalom, para as ovelhas. Parece que elas vão cada vez mais entrando nesse espírito mesmo, do carisma Shalom, e até despertar vocações entre elas. Nossos escritos no amor esponsal, ele vai falando que Moisés vai falando que o reconhecimento, ele alimenta, o reconhecimento das faltas, o arrependimento, alimenta o amor esponsal em nós. E a gratidão é a linguagem das almas esposas. Então, essa mulher, ela teve de fato uma experiência e ela é uma alma esposa, porque ela reconhece esse Deus, reconhece a sua fraqueza, reconhece o poder de Deus e é grata a Ele. Por isso ela derrama os melhores perfumes. Por isso ela vai com esse vaso de alabastro e com esse perfume, né, caro com certeza, derramar os melhores, o melhor que ela tem aos pés de Jesus. Aos pés, né? Que é até pode pensar até que é um desperdício, né? Mas vamos falar já sobre isso já já. Quanto maior é a minha gratidão, mais eu dou. Quanto maior é a minha gratidão, quanto maior o meu arrependimento, maior meu reconhecimento, mais eu dou a Deus. Quanto menor, menos eu dou a Deus. É o que vai dizer aqui, mais para baixo, né? Jesus começa a contar a parábola desse homem e ele vai dizer, qual teria mais gratidão, né? Seria aquele que ele perdoou a menor dívida ou a maior? Com certeza a maior, claro. Quem foi mais perdoado, mais gratidão vai expressar. Então, quanto mais a sua ovelha reconhecer a sua fraqueza, o seu limite, maior é a gratidão que ela vai ter para com Deus. E o processo de conversão dela vai ser mais verdadeiro e mais real. Você vai perceber isso concretamente na vida dela. Então, é muito importante que você faça ela reconhecer se começa pecadora. Colocar para eles, qual o lugar que eles se colocam hoje? No lugar do fariseu ou no lugar da pecadora? Né? Eu sou o fariseu, ou seja, aquele que vive tudo direitinho, que vive a lei, que vive tudo como deve ser, que se acha o santo dos santos, ou no lugar da pecadora, aquela que reconhece que é fraca. E qual é que Jesus se agrada mais? Do fariseu ou da pecadora? Né? Qual é que ele vai ver esse amor maior, essa gratidão maior, do fariseu ou da pecadora? O fariseu que não lavou os pés, né? Que não... Qual seria, né? Então aqui, nesse momento, você tem que fazer com que as ovelhas entendam esse espírito. Talvez até aqui, antes de continuar a pregação, fazer um momento com elas, por exemplo, de uma oração, pedindo perdão, de arrependimento breve, claro, você não vai se estender, mas uma coisa breve, que faça elas entenderem de Deus quem elas são, a fraqueza que elas têm, né? Então isso é muito importante, que é um processo que já vai estar acontecendo na vida delas. Mas essa pregação é um lugar principal para que elas reconheçam a sua fraqueza, o seu limite e possam ter gratidão a Deus. Ok? Então, aí nós terminamos essa primeira partezinha, que é fundamental para introduzir bem na pregação, que é falando sobre os melhores perfumes. Isso aqui você vai ver essa passagem com eles e já vai fazer eles entenderem esse espírito de gratidão mesmo, de gratidão a Deus. Vamos agora para a passagem de Marcos 14, 3. Marcos 14, 3. Diz assim, para nós entendermos o melhor perfume, né, que na pregação diz. Jesus estava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. E enquanto estava à mesa, veio uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume de nardo puro e muito caro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume em sua cabeça. Alguns comentavam entre si, com indignação: a troco de quê desperdiçar assim este perfume? Este perfume poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata e o montante ser dado aos pobres. E eles se irritavam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Foi uma boa obra que ela acaba de praticar para comigo. Essa passagem aqui de Marcos vai falar de outra pessoa também, né, que era em Betânia, na casa de Simão, um leproso, né?
Jesus vai falar também de uma pessoa que derramou os perfumes aos pés dele, né? O que nós temos que entender aqui? Primeiro, uma coisa importante dessa passagem. Ele estava à mesa, uma mulher veio com um frasco de alabastro e quebrou esse frasco e derramou o perfume na sua cabeça. Derramou na cabeça de Jesus o perfume que era caro, que diz muito claro, perfume de nardo puro e muito caro. E quebrou sobre as suas cabeças. E todos ficaram achando assim que era um desperdício muito grande, né? Porque valia bastante esse perfume. Então, o perfume era realmente caro. Todos ficaram assim horrorizados, porque a pessoa quebrou esse perfume, quebrou esse vaso de perfume que era caro, poderia fazer tantas coisas, né? Ave Maria, não tem porquê quebrar esse vaso e jogar esse perfume em Jesus assim, um perfume tão caro. Outra coisa que é importante, nós sabemos que ela quebrou o vaso. Né? O vaso de alabastro também que tinha um valor, não era qualquer vaso, ele tinha um valor e se você vê o alabastro, ele é uma pedra muito bonita, assim, né? Que fazia esses vasos. É um material bem nobre mesmo. Então ela quebra e derrama esse perfume em Jesus. O que é importante, nós percebemos que realmente, aqui na passagem, essa mulher, ela tinha essa gratidão muito verdadeira a Jesus Cristo. Porque ela chega, quebra o vaso de nardo, com esse óleo de nardo, com esse perfume de nardo puro e muito caro. O que isso tem a ver conosco? Né? Com nós, com nossas ovelhas, né? Nós temos muitos perfumes. Nós temos muitas coisas que são caras para nós. Esse perfume ele poderia ser traduzido pelos dons, pelas qualidades, né? pelos dons como todo. Entenda o dono como todos os dons. Dons físicos, né? Espirituais, materiais, né? Várias coisas que nós temos, que Deus nos deu. E nós temos esses perfumes, muitos perfumes, né? De valores, de muito valor. Quais são os nossos perfumes? Isso nós podemos questionar nossas ovelhas. Quais são os perfumes que nós temos? Nós temos um perfume, por exemplo, que é a nossa juventude. Se o seu grupo for um grupo de jovens ou até de casais, mas nós temos essa juventude, temos a vitalidade, temos a nossa vida, que é um perfume caro para Deus, Nós temos o nosso tempo, que é um perfume caríssimo, né? O tempo hoje, como dizem alguns, né, nas frases, que o tempo vale ouro, né? Essas coisas assim. O tempo é algo importante e é um perfume que eu posso derramar ao Senhor. Meu tempo eu posso usá-lo para trabalhar, né? E ganhar o sustento da minha família. Eu posso gastar para conviver com minha família, posso gastá-lo no lazer, posso gastá-lo na oração, muitas coisas eu posso gastar meu tempo. É um perfume caro, um perfume que eu tenho, que posso dar ao Senhor, que é caro. Minhas potências intelectuais, a minha inteligência, né? Todas as potências do meu ser, a minha memória, inteligência, imaginação, né? As minhas habilidades físicas, né? As coisas que eu sei fazer. Esses são os perfumes que você pode elencar junto com suas ovelhas. Quais são os perfumes? O que seria um perfume para você? O que você poderia dizer que seria uma coisa cara para você? E elencar junto com eles alguns perfumes, né? Algumas coisas que são caras para eles. Então, aí, como você vai vendo, eles vão dizendo quais são esses perfumes e você vai elencando junto com eles quais são as coisas caras que eles hoje têm. A partir disso, né, você vai falar, mas o que é que eu faço com esses perfumes que Deus me dá? O que é que eu faço com esses dons que Deus me dá? Eu tenho essa potencialidade dentro de mim. Eu tenho essa potencialidade de muitas coisas que eu posso ter e dar para Deus, muitas. Eu tenho isso dentro de mim. E eu preciso colocá-lo em algum lugar. Eu tenho vários perfumes. Então eu escolho qual perfume eu uso por exemplo, uma pessoa que tem, vamos dizer que essa pessoa tem vários perfumes, né? Assim, perfume no sentido mesmo concreto, né? Literal. Quando ela, por exemplo, vai fazer uma coisa muito importante, ela usa um perfume melhor. Quando ela vai fazer uma coisa usual, ela usa um perfumezinho menor, não tão bom. Quando ela vai, por exemplo, só ficar em casa, ela usa outro menos bom ainda.
mas em algum lugar precisa utilizar esse perfume melhor. A mesma coisa nessa nossa vida. Nós temos vários perfumes. E eu tenho que decidir, escolher aonde eu vou usar cada perfume desse. Aonde é que eu vou usar o meu melhor perfume? Onde é que eu uso hoje o meu melhor perfume? Hoje, no mundo que nós temos, geralmente as pessoas usam o melhor perfume no seu trabalho. Se desgastam, dão o máximo de si no seu trabalho. Algo lícito e bom. Realmente, o nosso trabalho ele é algo que dignifica o homem mesmo. É importante trabalhar, é importante nós termos fazermos essa parte mesmo, né? E dali tirarmos nosso sustento, né? Da nossa família. Mas nós, no mundo de hoje, muitas pessoas colocam todos os seus perfumes ou os melhores perfumes no seu trabalho. E as outras coisas vão ficando como segundo plano. Há pessoas que colocam os seus melhores perfumes na sua família, dão o máximo de si na sua família, o máximo de si que é digno. É um lugar digno e merece realmente ter todo um cuidado, merece gastar perfumes nele. Tem muitas coisas onde nós gastamos os perfumes que nós temos. Nós gastamos, às vezes, nossos perfumes nos nossos relacionamentos, né? Os jovens, nos seus namoros, gastam todos os perfumes no namoro. Ou nos estudos, todos os meus perfumes nos meus estudos. Tudo que eu tenho, que só é meu estudo, é estudo. Entendam, isso são coisas importantes. Não são coisas desimportantes e nem pecados, não. São coisas boas, estudo, os relacionamentos, o namoro, o sadio, santo, a minha família, o meu trabalho, tudo isso são coisas dignas. Mas elas não merecem o melhor perfume. Elas merecem os perfumes? Merecem. Mas aí é que entra a questão da conversão. Aí entra a questão da metanoia. Aqui entra a mudança de vida, a conversão, né? Essa verdadeira segunda conversão que a fase metanoia se propõe para nós. Nós precisamos fazer entender nossas ovelhas que tudo isso merece perfumes, mas não merece os melhores perfumes. Só uma pessoa merece os melhores perfumes da nossa vida. É Deus. Mas isso não entra na nossa cabeça assim como só Deus merece o melhor perfume. Pronto. Caiu, entendi. Não. Eu vou compreender isso a partir do momento que eu vou convertendo os meus valores e as minhas mentalidades. Eu vou convertendo a minha vida, mudando a minha vida, mudando os meus valores e vou entendendo que o meu trabalho é importante, a minha família é importante, meus relacionamentos são importantes? São. Os meus estudos são importantes? São. Merecem? Eu tenho que dar mesmo. É algo que eu gosto. Meus lazeres são importantes? São. Né? Mas o melhor eu preciso reservar para Deus. Quando nós vamos entendendo isso, nós vamos tendo essa postura daqueles que realmente são pessoas convertidas. Uma pessoa convertida, ela dá o melhor para Deus. As outras coisas são importantes? São. Mas nenhuma delas fica no lugar de Deus na minha vida. Nenhuma delas. Nenhuma delas toma um lugar que só Deus merece, que é o primeiro lugar, que é a primazia. Isso aí você vai lançar na vida da sua ovelha como um todo. Né? Em todas as partes da vida dela, ela tem que começar a entender que ela precisa dar o melhor para Deus, por gratidão. Aquele sentimento que eu falei antes, no começo. A gratidão, né? E o reconhecimento de quem é Deus e quem eu sou, de que Ele merece o melhor realmente, e a gratidão. A partir desse reconhecimento eu sou grato e por isso dou o melhor. Só dá o melhor quem é grato. Essa mulher que derrama na cabeça de Jesus esse melhor perfume, e era o melhor, porque era o mais caro, né? Era um perfume caro, e quebra o alabastro, quebra mesmo. Essa mulher que faz isso, ela tinha o reconhecimento de quem era esse Deus, de quem ela era. Eu não poupo, esse perfume podia vender por muito dinheiro, né? Muito dinheiro, mas eu preciso dar para Deus o melhor. Não, se Ele vale muito, se Ele vale pouco, esse é o meu melhor. E a história também, que a gente lembra daquela mulher, da viúva, que dá a moedinha, né? Lá na oferta, que dá o melhor, o máximo que ela tem, tudo que ela tem, ela dá. É o melhor para Deus. As pessoas que estão fora não entendem, acham um absurdo. Meu Deus, poderia fazer tantas coisas, né? No meu tempo.
Poderia fazer tantas coisas nesse momento. Eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar ajudando os pobres, eu poderia estar, sei lá, tantas coisas boas, cuidando da minha família, né, zelando pelos meus filhos, educando uma pessoa, dando aulas de sei lá do que. Poderia, é digno? É, mas o melhor perfume deve ser para Deus. Isso não é uma imposição, você não vai impor na sua ovelha, tem que ser, é fazê-la compreender que Deus merece o melhor. Deus merece o melhor. Deus merece o melhor perfume, aquilo que nós temos de melhor, as potencialidades de nós, de cada um de nós, para Deus. Ele merece. Então você tem que começar a fazer entender que quando eu vou me convertendo e vou tendo uma experiência com Jesus, eu vou adquirindo dele os sentimentos de Jesus, eu vou adquirindo os sentimentos de Jesus. E quando eu vou adquirindo os sentimentos de Jesus, eu vou entendendo cada vez mais os valores, vamos dizer assim, pegando ou absorvendo os valores cristãos, os valores verdadeiros cristãos, né? Que é colocar cada coisa na sua ordem, no seu devido lugar. O grande problema das pessoas hoje é que às vezes elas dão tudo em coisas que não realizam totalmente. Só Deus realiza totalmente. Só Deus pode planificar a pessoa como um todo. Isso é um problema dos nossos jovens também, hoje, nos dias de hoje. Por quê? Porque às vezes eles encontram coisas que alegram, que os satisfazem e eles querem dar tudo naquilo ali. Tudo. Encontrei uma... Pronto, comecei a namorar. E está sendo muito bom e tudo. Aí eu começo a potencializar tudo em cima daquele namoro. Começo a tirar o foco, coloco aquele namoro como primeiro na minha vida. E não é a primeira coisa na minha vida. Isso é secundário, é a segunda parte, é uma coisa importante, mas o primeiro tem que ser Deus, porque só Ele pode me planificar. Quando eu dou tudo em outra coisa que não é Deus, eu fico frustrado. Tantas pessoas frustradas e tristes. Porque eu dou tudo naquele relacionamento, por exemplo, como eu estava dando o exemplo do relacionamento, e quando ele termina, pronto, acabou a minha vida. Porque tudo que eu tinha era aquilo ali, tudo que me realizava era aquilo ali. E aí eu vou me traumatizando, ou seja, eu vou perdendo uma certa esperança, porque eu não coloquei Deus no lugar que Ele deveria ter. Então, é importante a gente ir tentando lançar essa mentalidade na formação e no acompanhamento das nossas ovelhas, de que eles vão entendendo que só Deus pode me planificar, por isso Ele merece o melhor. E também a gratidão, que eu já falei, e também esse entendimento de que Deus é que pode me planificar totalmente. Só Deus. Só Deus pode dar a mim essa verdadeira alegria que eu quero, que eu espero, que eu desejo. Não tem como nós encontrarmos o que nós encontramos em Deus em outros lugares. Não temos como. Então, vamos continuar aqui a passagem, vai dizendo assim, aqui no 4, ele diz assim: alguns comentavam entre si com indignação: a troco de que desperdiçar assim este perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata e o montante ser dado aos pobres. O que é que eu queria entrar nesse momento? Em relação ao desperdício. Realmente, às vezes, nós vamos, mesmo quando nós temos uma vida de conversão, e isso é importante, porque alguns deles já vão viver esse processo, é importante que você vá clareando nelas esse olhar mesmo. Quando nós vamos dando o melhor para Deus, geralmente há uma crítica ao nosso redor e até dentro de nós mesmos, uma crítica da seguinte forma: por que, como diz aqui, por que não pegar esse perfume e fazer outra coisa? Meu Deus, a pessoa dá o melhor do tempo dela para Deus. O tempo que ela tem esse melhor, ela pega e dá para Deus. Por que ela não pega esse tempo melhor e estuda? Porque ela vai aprender melhor a sua matéria. E depois ela pega outro horário para dar para Deus, assim, à noite, já quando ela já está perto de dormir, ela vai ali dar um momentinho para Deus e pronto. É melhor, né? Para a oração pessoal dela, é melhor ela fazer outro momento. Mas de manhã é o melhor momento que ela tem. De manhã ali é quando ela está com a cabeça mais fria, que ela pode estudar melhor. Ou ela pode, sei lá, fazer outras coisas bem melhor e dar esse tempo para Deus. Realmente as pessoas ao nosso redor e até nós, muitas vezes vimos como um desperdício que damos para Deus.
Não, isso é um exagero, né? Algumas pessoas falam assim, meu Deus, esse povo é muito exagerado, esse povo do Shalom, às vezes, né? É muito exagerado, tudo é assim, muito... Você sabe muito bem como é, né? Então, às vezes esse exagero, porque é para Deus. Mas é muito interessante isso, né? Porque essa mulher que derrama esse perfume, as pessoas criticam. E muitas das nossas ovelhas que derramam os melhores perfumes para Deus podem ser criticadas. E podem trazer, ou se não criticam de fora, de dentro dela mesma. Mas por que eu dou isso aqui para Deus? Essa parte aqui? Por que em vez de fazer isso, eu não estou fazendo outra coisa que poderia dar muito mais fruto? Até para o mundo mesmo, poderia estar ajudando um pobre em vez de estar aqui rezando na minha casa. Poderia estar trabalhando e dando sustento para minha família enquanto estou no meu ministério servindo. Não sei para que isso. Então realmente o pensamento que nós temos. Mas nós temos que compreender que é o que Cristo nos ensina no Evangelho mesmo hoje. Né? Deus quer nos mostrar que realmente, às vezes, é um desperdício. E tem que ser um desperdício. Desperdício no sentido de derramar, porque é para Deus e Ele merece o melhor. Esse desperdício dessa mulher, Jesus condena, Ele diz assim, deixa, porque a molestais? Foi por uma boa obra que ela acaba de praticar comigo. As pessoas começam a criticar a mulher. Jesus fala, epa, pode parar. Não molestem ela não. Porque é uma boa obra que ela está praticando. Eles dizem, sabe quanto era o valor desse perfume? Para vocês terem noção. O valor do perfume, ele diz que poderia vender por mais de 300 moedas de prata. Quando nós vamos ver, quando Judas traz Jesus, ele traz, sabe por quantas moedas? 30 moedas de prata, ele traz Jesus. E aqui, só o perfume que ela derramou aos pés de Jesus, ela poderia ser vendida por mais de 300 moedas de prata. Para você ver como era caro esse perfume. Mas ela não poupa esforços, ela não poupa nada, ela não poupa o que ela tem de melhor. E esse deve ser nosso pensamento. Nunca... isso aqui é demais. Não é demais. Deus merece mais do que isso. Isso é pouco para Deus, no sentido mesmo do que Ele merece. Pouco pouco no sentido do que Ele merece, mas é o que nós temos para dar, tudo que nós temos para dar, e agrada o coração de Deus. Então é muito importante nós compreendermos essa visão do Evangelho. Não é desperdício, né? Aos olhos humanos é desperdício. Quando eu disse que era desperdício, eu disse... Aos olhos humanos é desperdício, mas aos olhos de Deus não é desperdício. Quando eu dou o melhor do meu tempo para a minha oração pessoal, quando eu dou o melhor de mim mesmo, das minhas capacidades, no meu ministério, que me é confiado, quando eu dou o melhor de mim mesmo, por exemplo, naquela vigília, que eu passo a noite acordado rezando, né? É por amor, isso é fecundo, isso agrada o coração de Deus. Não é um desperdício. Meu serviço nos eventos não é um desperdício. Às vezes nós vamos para os eventos e nos colocam para a gente servir, por exemplo, na limpeza. É um desperdício muito grande. A pessoa ir servir na limpeza. Não, é o meu melhor. É o meu melhor. Se me pedir para me servir lá, eu vou dar o meu melhor na limpeza. Limpando, fazendo faxina lá, limpando o lugar onde está acontecendo o evento, pegando o lixo no chão, colocando no saco. É o melhor que eu tenho, não importa onde, não importa como. É o melhor que eu tenho para dar para Deus. É o melhor que eu tenho. Quando eu vou compreendendo que Deus merece o melhor, isso, gente, só acontece a partir de um processo de conversão verdadeiro. Se não há uma conversão, não dá para compreender isso aí. Não tem como entender isso aí. Mas se eu vivo um processo de conversão verdadeiro, eu vou entendendo que Deus merece o melhor. Deus merece o melhor em todos os sentidos. Deus merece esse perfume que vale 300 moedas de prata. Esse mesmo. Mas... esse perfume que eu podia usar para isso. Não, mas Deus que merece o melhor. Isso, gente, vai fazer nossas ovelhas compreenderem esse poder de Deus e também, não só isso, mas faz também elas serem realizadas plenamente. Entendam que isso não é simplesmente uma forma de fazer nossas ovelhas dar o melhor para Deus, mas de fazê-las plenas e felizes. Porque só isso vai fazê-las felizes verdadeiramente.
Dar o melhor para Deus, experimentar desse melhor que elas deram, a alegria de dar o melhor para Deus, a plenitude de alegria, de felicidade, de paz. Só assim. Não há outra forma. Dar o melhor para Deus. Devo dar e dar o melhor. Isso também nós podemos entender na vida religiosa, quando as pessoas dão o melhor para Deus, que para os olhos do mundo é um desperdício. Quantos irmãos da comunidade de vida você olha e poderia falar assim, rapaz, mas essa pessoa aqui, uma pessoa tão boa, poderia estar, por exemplo, trabalhando numa coisa assim de alto nível e dando assim, ganhando muito dinheiro e até contribuindo para a salvação de muitas pessoas fora da comunidade mesmo. Não, Deus me quer aqui e aqui é o lugar onde eu vou dar os meus melhores perfumes para Ele. Né? Na vida religiosa, meu Deus, aquelas monjas, aquelas mulheres, às vezes com muitas potencialidades, bonitas, né? Belas e tudo, estão fazendo aqui, poderiam estar, sei lá, e estão gastando a vida delas aqui, é um desperdício. Isso é uma mentalidade mundana, gente. Não é. É onde Deus quer que elas deem, e ali elas estão derramando os perfumes delas para Deus, os perfumes aos pés, derramando aos pés. Aos pés de Deus elas derramam todos os seus perfumes, todas as suas potencialidades, o que elas têm de melhor para Deus e somente para Ele. E aí está a riqueza dessa vida, da vida religiosa, da virgindade consagrada dos religiosos. Aos olhos do mundo é um desperdício. Aos olhos do mundo aquele povo não faz nada, está só ali perdendo tempo. Mas aos olhos de Deus eles são necessários, importantes e fundamentais. Na liturgia, dar o melhor para Deus na liturgia. Quando eu dou o melhor para Deus na liturgia, por exemplo, aqueles cálices que nós temos na liturgia, o melhor, um cálice banhado, com o melhor material que tiver, se for ouro, o melhor material é ouro, bora colocar o ouro. O melhor material é a prata, vamos botar a prata. Dar o melhor para Deus, Ele merece. É para o culto sagrado. Eu não devo poupar esforços que eu tenho para dar o melhor para Deus. Isso é a mentalidade da pessoa convertida. Dar o melhor para Deus. O melhor para Deus no culto, o melhor para Deus na minha vida. O melhor tempo para a minha oração, o melhor no meu apostolado, o melhor na vida fraterna, que são coisas que me levam para Deus. E isso merece. E a gente entendemos que essas coisas merecem o nosso melhor. Mas outras coisas não merecem o melhor. E tantas coisas que não merecem nem perfume, muito menos o melhor perfume. As coisas listas merecem os perfumes da gente, não os melhores. Mas perfumes que nós temos também. Mas tem coisas que nós vamos às vezes gastando nossos melhores perfumes com coisas que não levam para lugar nenhum. Vamos gastando nossos melhores perfumes em coisas que não tem porquê nós gastarmos, um desperdício. Aí, verdadeiramente, nós estamos desperdiçando. Aí vão ter razão. Meu Deus, aquele jovem desperdiça sua vida nas drogas. Aí sim. Meu Deus, aquele jovem desperdiça sua vida numa vida desregrada. Aí sim, realmente ele está desperdiçando a vida dele. Está gastando os seus melhores perfumes em coisas que não levam para lugar nenhum. Então é esse entendimento que você tem que ajudar as suas ovelhas a entenderem. Que o desperdício está quando eu não derramo esses perfumes em Deus. Derramar os perfumes é desperdício quando eu vou derramando esses perfumes em outras coisas, em outros lugares que não merecem derramar perfume. Mas para Deus sempre, sempre merece. Ele sempre merece. Então, a partir disso também, eu queria entrar no outro ponto, que é o frasco. Nós temos esse perfume guardado dentro de nós. E nós, quando vamos compreendendo e nos convertendo, nós vamos querendo dar para Deus os melhores perfumes. Mas muitas vezes nós não conseguimos dar o melhor perfume para Deus. Sabe por quê? Porque o nosso frasco é um frasco que é rachado. Eu levo esse perfume dentro de um frasco, mas o frasco às vezes está rachado, está furado, tem rachaduras que o perfume vai se escorrendo. Eu vou acumulando perfume, mas o perfume se escorre em outras coisas que não são o que merecem o meu perfume. Vão caindo no meio do caminho os perfumes que eu vou levando dentro desse frasco. O que nós entendemos como isso? A nossa vontade que é fraca. A nossa vontade no processo de conversão, no início do processo de conversão, é muito fraca. E esse frasco precisa ser fortalecido, ou seja, a vontade. Eu preciso, a partir do momento que eu vou querendo derramar esse perfume aos pés de Jesus,
Ou seja, entendo e compreendo que tudo isso que eu já falei, né? O amor de Deus, reconheço a minha fraqueza. Eu desejo dar para Deus o melhor perfume. Desejo entregar a Ele o melhor perfume. Mas se o frasco estiver comprometido, eu não consigo dar a Deus o melhor perfume. Como é que nós podemos, então, tirar as rachaduras desse vaso? Como é que nós podemos colocar dentro desse vaso o perfume e derramar só aos pés de Jesus? Quebrar o vaso só aos pés de Jesus? Aí é onde nós vamos entrar na formação da nossa vontade. Nós temos as fraquezas, que são as concupiscências. E a nossa vontade é uma das coisas que nós temos que não foi atingida por essas concupiscências. Porque eu tenho essa faculdade de optar, de dizer aquilo onde eu quero derramar esse perfume. Né? Onde eu quero derramar esse perfume? Nossa memória, nossa imaginação, tudo isso foi, vamos dizer assim, as concupiscências, como é que eu posso dizer para vocês? Elas têm essa influência nessas realidades. E eu não consigo, às vezes, nem controlar. Às vezes, minha imaginação vai longe onde eu nem quero que ela vá. Mas a minha vontade, eu tenho a liberdade de utilizar dela para aquilo que eu quero. Mas minha vontade, às vezes, é fraca. Às vezes, eu quero isso, como diz São Paulo. Faço o que não quero e não faço o que quero. Né? E isso também, a luta do homem velho com o homem novo. Isso a conversão também vai nos ajudando a viver. Então, um dos principais pontos que vão nos ajudar, e é um dos pontos que nossas ovelhas vão ser muito tocadas, né? Mas podem ter outros, você pode ir percebendo a vida das suas ovelhas e pode ir tocando em outros pontos. Mas um dos pontos que nós vamos tocar aqui, que é muito concreto na vida das nossas ovelhas e que faz ela derramar os perfumes durante o caminho, até chegar aos pés de Jesus, quando chegou lá não tem mais perfume nenhum, é a castidade, a sexualidade. Realmente, no mundo que nós estamos, é muito complicado a dimensão e a realidade da sexualidade de nossas ovelhas. É cheio de rachaduras, porque elas não vivem a castidade, não conseguem viver, buscam e não conseguem viver. Então aqui é formar nossas ovelhas na mentalidade da castidade, de uma sexualidade ordenada. A sexualidade por si que não é um problema, a sexualidade todos nós temos. Mas quando essa sexualidade não é ordenada em Deus, ela se torna um grande problema. Porque ela tem uma força de me levar para um lugar que não é a vontade de Deus e me fazer derramar todos os meus perfumes ali. Como é real quando aqueles jovens que são feridos muito na sua sexualidade e vão derramando seus perfumes em lugares tão desperdiciosos mesmo, não sei nem se existe essa palavra, mas em lugares que é desperdício. Desperdício. Aí sim vai acontecer um desperdício. Elas nem querem dançar lá. Quando as ovelhas chegam para nós, meu Deus, olha, porque eu quero tanto dar mais para Deus, mas eu não consigo. Por quê? Porque o vaso está rachado. Franco, eu quero mesmo ser mais de Deus, eu quero mesmo dar mais para Deus, mas eu não consigo. O vaso está rachado. Eu preciso formar as minhas ovelhas na sexualidade ordenada e fazê-las entender que é a castidade que me faz uma pessoa inteira, que me faz uma pessoa decidida por aquilo que eu desejo mesmo, por aquilo que é a vontade de Deus. Então essa cura na nossa sexualidade e o desejo da vivência da castidade é que vai me ajudar a conseguir derramar nos pés de Deus os melhores perfumes. Precisamos entender que a vivência da castidade bem vivida, ela faz derramar em Deus, nos pés dele, os melhores perfumes. Então, esse é um ponto que você pode tocar na vida deles, ajudá-los, né? Dar exemplos na vida deles. Né? Quando eu vou dando vazão a isso, dando vazão aos meus pensamentos, quando eu vou dando vazão a um relacionamento na minha vida que não convém, que eu viva aquele relacionamento, que é um relacionamento todo deturpado, né? Bagunçado. Quando eu tenho um namoro hoje, se eu tenho um namoro hoje, que esse namoro ele não vive a castidade, aí eu nunca vou conseguir derramar a Deus os melhores perfumes. Nunca. Por quê? Porque eu preciso viver a castidade.
Porque senão, porque o meu vaso vai estar rachado. E eu coloco o perfume ali dentro e o perfume cai pelo caminho. Não chega a ser nos pés de Jesus. Aí eu vou derramando ele em lugares que não tem por que eu derramar, que são desperdício mesmo. Aí é um desperdício. E aí você vai dando outros pontos, né? Pode-se, no acompanhamento também pessoal das ovelhas, entrar nesses pontos mesmo na castidade, na sexualidade, nesse sentido, né? Da vida mesmo deles concretamente, especialmente nesse ponto da castidade, para que eles possam, vivendo bem, a castidade, que é o quê? Que é ter um coração indiviso. O que é ser uma pessoa casta? É aquela pessoa que tem um coração indiviso, um coração inteiro. Eu quero isso e isso é isso que eu quero e pronto. Eu quero isso hoje, amanhã eu não quero mais. Hoje amanhã eu quero, desejo e eu vou. É esse coração reto, coração casto, um coração indiviso, que não é partido, mas um coração que tem um olhar centrado em Deus, que é uma coisa bem difícil de ser vivida. Mas no processo de conversão, no meu desejo de querer abraçar essa virtude, eu consigo derramar a Deus os melhores perfumes. Então, é para isso que eu busco a conversão. É para que eu derrame em Deus o melhor perfume. Faça sua ovelha compreender que eu quero me converter, eu desejo me converter, eu desejo viver a castidade, desejo viver a santidade, para quê? Para que eu possa derramar para Deus o melhor perfume e possa nele encontrar a realização da minha vida e possa nele encontrar aquilo que me planifica, que me alegra. Tenho que fazer educar a minha ovelha para esse caminho de santidade, para o melhor, para aquilo que é digno, para aquilo que merece a minha vida e o meu coração e o meu ser inteiro. Então, fazer entender que conversão para quê? Só para se converter. Conversão para quê? Para agradar mais o coração de Deus, para dar o melhor para Deus. Esse é o sentido da conversão. Eu quero amar mais a Deus, por isso eu desejo me converter. Eu quero tanto amar mais a Deus, o que eu faço? Busque a conversão, busque viver a castidade, pronto. Então aí ela vai compreender qual é o significado da conversão e vai estar alcançando o objetivo dessa formação, que é dar os melhores perfumes, que parte de um processo de conversão, principalmente. Por isso, esse DVD dentro da fase metanoia. Por isso, essa formação dentro da fase metanoia. Porque as ovelhas precisam trilhar um processo de conversão. Conversão mesmo, de mentalidade, de pensamentos, de tudo mais. Então, derramar tudo é a prova de amor para Deus. Como é que eu posso provar meu amor a Deus? Derramando tudo. Derramando tudo para Deus. Derramando tudo, meus melhores perfumes para Deus. Eu estou provando que eu amo verdadeiramente. Então esse deve ser assim o foco, né, dessa pregação, de que eu amo a Deus quando eu derramo tudo aos seus pés, o melhor aos seus pés. Isso prova o meu amor a Deus. Então que Deus abençoe você, pastor. Espero que eu possa ter ajudado você a preparar essa pregação. Junto com esse DVD tem também um anexo dentro do manual do pastor, que você pode também ir pegando mais coisas para enriquecer a pregação. Mas acima de tudo, mais do que um conteúdo, é que suas ovelhas entendam, compreendam, entrem na cabeça dela a mentalidade, né, de que é necessária a conversão para que eu ame mais a Deus. Eu amo mais a Deus quando eu dou tudo para Deus. Né, que elas desejem, de fato, derramar o melhor perfume não como uma pressão, mas como, de fato, uma gratidão a Deus, ao Senhor, que nos dá tantos bens e tantas graças em nossa vida. Então, que Deus abençoe e que a Virgem Maria esteja com você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe.